Além dos bancos cobrarem caro para emprestar, também está difícil conseguir crédito. Você sente isso quando você vai no banco, principalmente quem tem um pequeno negócio. Uma pesquisa mostra que a falta de crédito tem ameaçado o futuro das micro e pequenas empresas. Quem conta para a gente é a Maíra Donite. Humberto é dono de uma pequena metalúrgica que produz parafusos. Está no ramo há 23 anos. E abriu o jogo. Nunca passou por tanta dificuldade para tocar o negócio. Desde 2010, vem cortando funcionários. E hoje trabalha com 34, quase a metade do que tinha. Mas a situação apertou mesmo em 2014. Desde pós-Copa do Mundo, de agosto de 2014 para cá, veio se agravando cada vez mais. Era a crise anunciada que ninguém acreditava. A solução foi correr atrás de empréstimos. Mas quem disse que deu certo? O Banco Brasileiro, ele é ultraconservador. No menor sinal vai acender a luz amarela, ele já fechou os cofres. Você tentou pegar empréstimo na pessoa jurídica? Tentamos. Conseguiu? Não conseguimos. A fábrica aqui faz parte da estatística de uma pesquisa encomendada pelo Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias. Em setembro, 98% dos empresários disseram que não consideram o capital de giro suficiente para fechar um mês. 9% conseguiram empréstimos na pessoa jurídica. 18% das empresas correm risco de fechamento em 90 dias e 70% das empresas correm risco de fechamento nos próximos 6 meses. Juros mais baixos poderiam até ajudar, segundo ele, contanto que antes os empresários tivessem crédito aprovado. Menos de 1 em cada 10 tem crédito na pessoa jurídica, o que é absolutamente impossível de você manter a atividade econômica rodando. E quando conseguem os créditos, são juros altíssimos? Sem dúvida, sem dúvida. O dinheiro mais caro é o dinheiro inexistente, que é o quadro em que as empresas estão hoje. Humberto está aí, batalhando, torcendo por dias melhores. Fazendo malabarismo, né? Fazendo o quê? Olha, corta tudo que é gasto, que você pode fazer, usa o papel frente e verso, modo de falar, um exemplo assim, mas chega um momento que não tem mais o que você fazer. Fica complicado para você, às vezes, fechar a conta no final do mês. Não, situação complicada mesmo. Tem muita gente endividada, muitas empresas endividadas. Essa queda de juros, Juan, ela pode pelo menos começar a destravar esse crédito, pelo menos para que as pessoas, as pequenas empresas possam alongar dívidas? Começa, até porque é um ciclo, a gente está entrando num ciclo de redução da taxa Selic, né? Expectativas positivas em relação à economia, não só na questão da política monetária, né, da redução da taxa de juros, mas também, do outro lado, um ajuste das contas públicas, o governo também ajustando o orçamento e receitas, empresas têm que fazer isso também, e esse custo certamente vai chegar ao tomador final. Então, é um processo que está se iniciando, a gente não pode fazer como o governo já fez, ou outro governo tentou no passado, de reduzir a taxa Selic sem que as condições estivessem dadas para isso. Então, tem que ser, de fato, devagar, com cuidado, para que essa redução seja feita de forma permanente. E quem está endividado, Juan, que tipo de negociação você acha que a pessoa deve chegar no banco com o que na mente? Bom, primeiro tem que ver por que a taxa, de repente, é tão alta, quais são as condições do crédito, ou seja, quanto maior o risco, maior a taxa de juros. Então, se a empresa tiver ativos, colocar esses ativos como garantia nos empréstimos. E as pessoas devem botar também algum tipo de... Assim, claro que assim, o momento não é para se endividar. O momento econômico continua muito, muito complicado. As pessoas continuam com risco de perder os seus empregos. A taxa de desemprego vai continuar subindo ainda por alguns meses. Então, evitar ao máximo, tomar quem está endividado já tentar começar pelas mais caras. Exatamente. Então, quem está endividado esquece dívida em cartão, esquece o cheque especial. Paga logo isso ao máximo, isso, né? E trata de buscar as alternativas mais baratas, que são aquelas em que o indivíduo dá algo em garantia. O automóvel, a residência. O problema, Bob, é que é justamente isso. Muita gente nem consegue o crédito, porque o banco não está emprestando. Daí vai para o cartão de crédito, vai para o cheque especial, porque não consegue a linha mais barata. Como é que as pequenas empresas têm se virado aí nesse cenário? Pois é, acho que tem uma medida que tinha que ser tomada antes, obviamente, que é o tal do planejamento que a gente sempre fala, né? Mas se não fez isso, ou não teve como fazer, ou não percebeu a situação onde estava indo, o Humberto falou ali um pouco do negócio do malabarismo, mas eu acho que tem coisas que são muito factuais, que primeiro, parar de sofrer e agir,
certo? Então, tomar pé da situação e agir, fazer isso rápido, porque a cada dia, a cada mês, a coisa aumenta. Vai aumentando. Com essas taxas de juros do troço é uma bola de neve, então pode piorar muito. E buscar alternativas e buscar negociações. Elas são possíveis. A crise existe para todo mundo, certo? Então, tem muito essa inadimplência alta, significa que muitos bancos ou muitos emprestadores, se tem alguém disposto a pagar um pouco menos, ele fala, bom, talvez isso vale a pena, certo? Então, encarar o problema logo de frente e, se possível, quer dizer, se já está na situação não tem jeito, mas ter planejado o máximo possível antes, né? Com certeza. E com essa taxa básica de juros aí do país um pouquinho menor, o que muda nos seus investimentos? A gente vai mostrar agora uma simulação que compara o retorno da poupança e de outras aplicações que acompanham os juros. Vamos ver. Com investimento inicial de R$ 5.000, daqui a um ano, esse valor se transformaria em R$ 5.417 na poupança. Mas se você preferisse comprar um CDB, que é como um empréstimo que você faz para o banco, em um ano os 5.000 virariam 5.500. Isso se o CDB pagar 90% do CDI, uma taxa que fica bem próxima da Selic. Nos fundos DI, que aplicam em vários tipos de investimento atrelados à taxa DI, no fim de um ano você teria R$ 5.515, considerando uma taxa de administração de 1% ao ano. No Tesouro Direto, se você investir no título que paga a variação da taxa Selic, em um ano esse valor chegaria a R$ 5.543. É a opção mais rentável, mas só se você investir com uma corretora que não cobra a taxa de administração. Pois é, você vê aí que a poupança perde todos os investimentos, mas com juros menores, essas aplicações de renda fixa que acompanham a taxa Selic também passam a render menos e aí as ações, por exemplo, ficam mais atraentes. Vale a pena para um pequeno investidor colocar um pouquinho de dinheiro, se tiver ali, para investir em ações, ou a renda fixa ainda está valendo a pena? As ações carregam com si um risco, obviamente, mais elevado. Então, assim, para não ter risco de perder dinheiro, investimentos que têm como base a taxa Selic continuam sendo muito atrativos, né? A taxa Selic é a 14% ao ano, ainda é muito alta, ela vai cair mais um pouco ao longo dos próximos meses, mas as taxas de juros que você encontra hoje em investimentos no Brasil, você não encontra em nenhum lugar do mundo, né? No resto do mundo, ruim para pegar empréstimo, mas para quem tem dinheiro sobrando para investir, tá ótimo. É o melhor dos mundos, claro. Você comparando principalmente com o resto do mundo, em que inclusive a gente tem hoje países com taxas de juros negativas, né? Se falar 14%, com uma inflação que vai ser 5,5%, tá ótimo, né? Tá, né?